Pessoal, vamos dar início então à apresentação dos vinhos. Eu me chamo Eduardo Moura, eu sou sommelier formado pela ABS em 2006. Posteriormente, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes a Portugal e foi para Enoturismo, onde o total do período são 30 dias, mas foram 15 dias na primeira visita e depois mais 15 dias, onde eu tive a oportunidade também de, além de conhecer o país, poder conhecer alguns produtores, alguns vinhos, e poder ter a oportunidade de trazer um pouco do que eu aprendi lá, do conhecimento que eu adquiri lá e trazer para vocês, tá? A gente vai focar 100% em Portugal, a apresentação de hoje, tá? Eu trouxe vinhos para vocês de 2 regiões específicas de Portugal, o Douro e o Alentejo. Eu vou dar início à apresentação, mas enfim, para que a gente possa ficar num clima mais ameno, mais alegre, não ficar tão maçante assim a apresentação, eu servi um primeiro vinho para vocês, que é o Courella. Esse é um vinho produzido pela Cortes de Cima. Tá? É um corte de 3 uvas, aí vocês vão perceber, quando eu mencionar as uvas para vocês, vocês vão entender o que é Portugal no que diz respeito à diversidade dos seus vinhos. Esse é um corte de Verdelho, Sauvignon Blanc e Viognier, né? Então a gente nota aqui que todas essas uvas são uvas estrangeiras. Nenhuma dessas uvas são uvas autóctones de Portugal, mas na medida que nós avançarmos nos demais vinhos, vocês vão poder perceber que Portugal ele tem essa diversidade. Além de trabalhar com uvas estrangeiras, como que é o caso deste vinho, a gente vai poder também entrar em uvas próprias, e eu acho que isso que é o interessante da gente poder falar em Portugal. Esse é um vinho produzido no Alentejo, é aquela região azul mais abaixo, mas enfim, para que a gente possa entender Portugal vitivinícola, acho que esse mapa traduz muito bem o que são as regiões produtoras de Portugal. Lá ao norte, nós temos lá em verde a região de vinho verde, que, enfim, já bem encostada ali ao Atlântico. Aquele vermelho é a região do Douro, é onde é produzido alguns dos melhores vinhos de Portugal. Tem um vinho ícone português, que é o vinho do Porto. Ele, embora a gente tenha ali, tá vendo, no verde tem aquele pontinho vermelho ali que é a cidade do Porto, esse vinho recebeu esse título de vinho do Porto, mas na cidade do Porto, por exemplo, não existe vinhas, tá? Todo o vinho é produzido ali na região vermelha, que é a região do Douro. A gente vai falar dessa região especificamente mais adiante, mas só para passar um panorama para vocês do que é Portugal, tá? Aquela mais rosinha ali é a região do Dão, ali ao lado a gente tem a Bairrada. Aí vem descendo, você tem aqui Lisboa, que era a antiga Extremadura. Ali de laranja você tem o Tejo. Mais ali abaixo, marrom, vermelhinho, você tem a região de Setúbal, o Alentejo. E lá distante, 980 quilômetros da costa, você tem a Ilha da Madeira. Então assim, Portugal, se a gente observar ali, é um país muito pequeno, né? Ele junto à Espanha forma ali a Península Ibérica. Mas uma coisa que vale destacar em Portugal, e a gente vai observar depois no avançar da apresentação, que é um país muito pequeno, né? Ele de norte a sul são pouco mais de 600 quilômetros, de leste a oeste pouco mais de 200, chega a 230, 250, mas a gente observa que boa parte do país é dominado por regiões vinícolas, né? Então assim, Portugal respira vinho o tempo todo, tá bom? Aí a gente vamos falar bem brevemente desse vinho. Então assim, a gente começa com o primeiro slide, onde destaca a diversidade do que é Portugal. Portugal possui mais de 400 uvas próprias. Então assim, quando a gente fala, você vê que o primeiro tema nosso, ele aborda a diversidade dos vinhos portugueses. Ali menciona 150 uvas locais em produção, mas são mais de 400. Só que dessas 400, 150 ainda está em produção, tá? Então, quando a gente para pensar em vinho português, a gente, no primeiro vinho, por alguma questão, a gente acabou provando um vinho que é feito 100% com uvas estrangeiras, mas na grande maioria, quando a gente fala de vinho português, a gente fala de identidade, de singularidade, né? De vinhos produzidos com uvas próprias, e é isso que mais tem atraído os amantes de vinho, tem voltado a atenção dessas pessoas a provar os vinhos de Portugal. Porque normalmente quando você prova vinhos de Portugal, dificilmente você prova um Cabernet Sauvignon, um Merlot, ou um Sauvignon Blanc, um Chardonnay. Não que você não encontre isso. Por exemplo, nesse vinho que nós estamos tomando agora,
ele possui Sauvignon Blanc, né? E assim, esse vinho é produzido lá no Alentejo, tá? Mas a gente, depois quando entrar na região, eu falo um pouquinho desse produtor para vocês e sobre os vinhos também. Só que assim, o que chama a atenção em Portugal é exatamente isso, diversidade. Tá? Vocês vão perceber que essa apresentação que eu vou fazer para vocês, eu vou focar muito pouco nos produtores, até porque os produtores vocês têm no dia a dia, a gente vai ter a oportunidade de se conhecer melhor e de falar a respeito disso no dia a dia do nosso trabalho, mas eu gostaria que vocês entendessem o que é Portugal, para que vocês tenham confiança em vender vinho português e saibam entender que Portugal possui muita qualidade, mas muita mesmo. Aí a gente pega, se você pegar ali no tópico de número 2, esse tópico ele mostra para nós ali a produção de litros de vinhos em Portugal por hectare. E se você pegar toda a média dos principais produtores do mundo, então você tem Portugal, produz 2.569 litros por hectare. Espanha, 2.985, França, 5.178, e a gente chega no Chile, que é um país ainda menor do que Portugal, que produz pouco mais de 6.000 litros de vinho por hectare. Observando esse slide, o que a gente percebe aqui? Existe uma máxima nos vinhos que quanto menor, melhor. Então assim, Portugal, dentre os principais países produtores de vinho, é o que produz a menor quantidade por hectare. Então, obviamente, isso resulta em vinhos com melhor qualidade. O vinho, ele é um pouco diferente de tudo aquilo que a gente ouve falar em bebidas. Se a gente for entrar, por exemplo, na parte de destilados, é uma fórmula, e o whisky propriamente dito, que vocês devem conhecer muito melhor do que eu, mas é uma fórmula e a produção é gigantesca. No vinho, a gente tem que ir na contramão disso daí. No vinho, quanto menor você produzir, quanto menor for a produção de uma videira, de uma vinha, de um hectare de vinha, significa que mais concentração você tem nas uvas e melhora a qualidade dos vinhos. E esse slide deixa isso bem claro, né? Que, só para você ter uma ideia, a cada hectare, Portugal produz pouco mais de 2.500 litros de vinho. Enquanto o país que nós mais consumimos vinho aqui no Brasil, que é o Chile, ultrapassa os 6.000. Aí nesse slide, a gente observa a vocação de Portugal na produção dos seus vinhos. Se a gente dividir a área plantada de Portugal pelo total, a média de Portugal é a maior. Então assim, o que significa isso aqui? Que uma área tão pequena, por exemplo, a área de Portugal são 92.000 km², certo? A área plantada de vinha são 2.390. 2,6% do país é ocupado por vinhas. Então, assim, o que a gente entende aqui, através desses números, que Portugal é um país que respira vinho. Dentre todos os principais países produtores de vinho, Portugal é aquele que tem a área plantada de vinhas maior, ou seja, é o país que tem uma cultura voltada ao vinho superior a todos os seus concorrentes. Né? Então a gente já conseguiu entender que é o país que menos produz por hectare, mas em compensação é o país que mais se dedica à plantação de vinhas. Então assim, eles respiram vinho a todo momento. No item 4, a gente fala um pouquinho sobre a adega alentejana. Eu até peço desculpas, eu deveria ter falado da adega para vocês assim que a gente iniciou. Enfim, a adega alentejana é uma empresa com 22 anos, tá? Iniciou-se com vinhos do Alentejo, por isso que vem o nome, Adega Alentejana. Foi a adega cooperativa do Borba, a primeira vinícola a ser trazida. E aqui a gente destaca alguns itens do que faz a Adega Alentejana ser essa potência que nós somos hoje, ser a quinta maior importadora. A Adega Alentejana só compra vinhos de produtores após conhecê-los pessoalmente. Então, assim, hoje são 4 sócios, são o seu Manuel, a dona Roseli, que é o casal, e os 2 filhos, o André e o Pedro. Agora não, por conta da pandemia tem diminuído isso, mas eles vão pelo menos 4 vezes ao ano a Portugal. Os vinhos que são comprados pela Adega Alentejana são provados. A Adega Alentejana não traz vinhos sem que antes possa conhecê-los. Então, assim, é um sistema de escolha muito criterioso. Os vinhos que nós importamos, todos eles são trazidos em containers refrigerados, né? Nós temos um CD aqui em Mauá que é maravilhoso o CD, são 8 docas, são 6 docas. Mas é um espaço assim fantástico, tudo 100% refrigerado. Então assim, quando vocês adquirem um vinho da Adega Alentejana, vocês podem ter certeza que vocês estão recebendo da gente um produto 100% idôneo.
tá? Que foi muito bem cuidado, desde da origem dele até atravessar o Atlântico, até ser armazenado aqui, do momento que sai dos nossos estoques até que seja entregue aos nossos clientes, existe todo esse cuidado, tá bom? Esse eu acho que é o slide dos que eu acho mais legal, cara. Essa é foi uma pesquisa feita pela Jancis Robinson, acho que vocês conhecem, é uma inglesa, uma mulher que é uma das máximas autoridades no mundo do vinho, e ela fez uma pesquisa qualitativa em relação a todos os vinhos. Tá? Ela provou vinho, enfim, essa prova foi uma prova gigantesca, foram milhares, foram países com mais de 1000 vinhos provados, então assim, foram, cara, milhares de garrafas de vinho provadas. Então se você juntar só nesse primeiro slide aí, Portugal, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, França, cara, são mais de 7, 8, 9 mil garrafas de vinho foram provadas. Foi um trabalho feito durante muito... Não, só você ter uma ideia, esse trabalho... 13 anos. As safras... Não, ela aprovou as safras de 99 a 2012, mas foi um processo muito longo. E em cima dessas provas, ela tirou uma média de pontuação dos vinhos, tá? Portugal teve a maior média de todas. Tá? 16,5, seguido pelos Estados Unidos, que eu acho que tem 16. Aí você vem... Não, perdão, Estados Unidos 16,4, alguma coisa assim. Mas o que vale destacar aí é que a gente tem Portugal com a maior média de todas elas. Então, o que a gente consegue observar isso? Portugal produz muito vinho bom. Os vinhos de Portugal têm qualidade, muita qualidade. E descobre-se cada vez mais regiões com potencial a ser explorado. O Dão é uma região que hoje vem despontando com esse... e aí a gente entra naquilo que eu mencionei para vocês no início, né? Que é a diversidade, né? Pessoal, então nesse slide aí, a gente aborda um pouquinho algumas... Enfim, pode-se dizer algumas das principais uvas de Portugal, tá? Aí a gente pega aqui entre as brancas a Fernão Pires, que você encontra ela tanto no centro de Portugal, quanto nas regiões mais ao norte. A Loureiro você encontra muito também nas regiões norte, é uma uva muito utilizada na região de vinho verdes. A Alvarinho, que eu acho que é a mais nobre delas, tá? Ela é uma uva... oriunda lá da região dos vinhos verdes, fazem vinhos fantásticos entre as brancas, tá? Antão Vaz é uma uva muito importante no sul, tá? No Alentejo, a gente vai ter a oportunidade de provar um vinho 100% Antão Vaz, vocês vão ver a capacidade dessa casta, ela faz vinhos muito bacanas. A Arinto também é uma casta muito importante no centro, no norte de Portugal. E assim, algumas uvas ficaram de fora aí, mas, por exemplo, eu gosto muito da Viozinho, que é uma uva branca fantástica, Códega, Rabigato, eu acho que é uma uva branca que produz vinhos muito bons. Aí você tem a Aragonês, que no sul é chamada de Aragonês, na região do Alentejo, mas se você for nas regiões mais ao norte, ela é chamada de Tinta Roriz, e na Espanha ela recebe outro nome, é Aragonês. A Trincadeira também é uma casta bastante difundida no sul de Portugal. A Touriga Nacional, que eu acho que é a casta mais famosa delas, é a principal casta da região norte de Portugal, você encontra muito ela na região do Douro, também na região do Dão. Touriga Franca também você encontra nas regiões norte. A Alicante Bouschet, ela é uma casta portuguesa por adoção, tá? A origem dela é francesa, ela é o que nós chamamos de casta tintureira, ela tem muito extrato de cor. Mas ela é uma casta francesa, mas para os franceses é uma dor de cabeça tremenda cultivá-la, porque ela precisa de muitas horas de sol enfim, as principais regiões da França não oferecem isso, diferentemente do que acontece no Alentejo, que é uma região extremamente quente, onde ela se adaptou perfeitamente bem. E a Castelão, que eu acho que todo mundo aqui já tomou periquita. É a mesma casta. Periquita é uma casta, é a mesma. Periquita, Castelão são as mesmas. Aqui eu acho que, enfim, eu vou focar principalmente naquele quadro ali, que também eu acho isso bacana, porque mais uma vez a gente fala de produção ali, né? E Portugal, mais uma vez, ele se destaca pela menor produção, né? Mais uma vez a gente faz uma comparação ali.
da produção dos países, a produção de litros por hectare. Portugal ainda mantém a menor média, o que significa que os vinhos portugueses de fato vão nos apresentar bastante qualidade. Pode ir para o próximo. Aí a gente entra no Alentejo, tá? Aí a gente já vai começar, eu vou começar já a servir os vinhos para vocês. A gente provou o primeiro vinho, que foi o corte de cima. O Alentejo, você faz uma gentileza, Marcos? Eu vou pedir para você voltar lá naquele primeiro slide, onde tem o mapa. Obrigado, meu amigo. Esse é o Alentejo, tá? Então, se você observar essa região, ela é a maior de todas, mas não é a que mais produz, tá? O Alentejo é uma região muito pobre, tá? As principais fontes de renda do Alentejo é a agricultura e o turismo, mas o Alentejo respira vinho, tá? É uma região muito quente, muito quente. Para você ter uma ideia, as temperaturas no Alentejo podem atingir 40 graus tranquilamente, é muito quente. É uma região de planícies, tá? Você tem o solo, ali você tem uma placa muito grande de granito, que é a principal característica, mas você encontra em algumas regiões uma diversidade de solo. Você pode encontrar a argila, isso, obrigado, mano. Então, eu sabia que você ia chegar na hora certa, chegou para salvar. Então, assim, em Casa Branca, por exemplo, você encontra um solo argiloso, que é onde a gente vai provar um vinho dessa região, que é o Dom Rafael, produzido pela Molchão. Ela possui 8 sub-regiões, tá? Esse primeiro vinho que nós estamos tomando, ele é produzido na Vidigueira, que fica mais ou menos aqui, tá? Fica por volta dessa região aqui. É uma região mais ao sul. A Vidigueira é uma região onde alguns anos atrás ela era destacada pela produção de vinhos brancos, mas a chegada da Cortes de Cima muda esse cenário, né? Porque quando a família Jorgensen chega à região da Vidigueira, eles efetuam ali um estudo e esse estudo revela que a região tem potencial e capacidade para receber a produção de uvas tintas. Eles dão início, então, à produção de uvas tintas na região, eles são pioneiros nesse sentido, e eles fazem algo que foge da curva, né? Eles entendem que a região é própria para Shiraz ou para Syrah, enfim, cada um pode chamar da forma como preferir. E aí surge um vinho que é o Incógnito, que é um ícone da região, é um vinho produzido 100% com a uva Syrah. Ele não tem denominação de origem, tá? Ele é um vinho regional alentejano, porque a época que ele foi produzido a legislação portuguesa não permitia. Porque assim, para você poder ter o direito de denominação de origem, quando a gente entrar no Douro, eu vou falar um pouquinho disso para vocês, você precisa seguir uma série de regras, né, de produção, de uvas permitidas e tal, e nesse caso aí a Syrah não era, e é por isso que ele produz um vinho que ficou conhecido como vinho fora da lei, mas enfim, mas é uma região, ela é muito parecida entre si, exceto essa região aqui, tá? Porto Alegre eu acho que é a mais distinta de todas elas, porque Porto Alegre é uma região montanhosa. As vinhas de Porto Alegre elas são cultivadas aos pés da Serra de São Mamede. São vinhas muito antigas, as vinhas mais antigas do Alentejo estão localizadas nessa região. Infelizmente, hoje eu não trouxe nenhum vinho de lá para vocês. Vocês têm o Tapada do Chaves? Ali, não? Vocês têm, Cris? Não, né? O Tapada do Chaves é produzido lá. Cara, é assim, é fantástico. Aí isso é o Alentejo, cara. Planície, né? Essa foto ela é feita na região onde esse vinho aí é produzido. Essa é a Vidigueira, isso aqui são oliveiras, tá? São azeitonas, aqui são as vinhas. Só que assim, você percebe que é uma planície gigantesca, né? Lá no fundo você tem a Serra do Mendro, né? Essa serra, ela protege os ventos que vêm do Atlântico, mas você vê que o Alentejo, você corta as estradas alentejanas assim, vinhas para todos os lados, é lindo, é um lugar muito bacana de se circular. Aí você pega, tá vendo o solo, ó, que eu falei para vocês, a camada de granito tá lá embaixo, aqui em cima você tem muitas pedras, parece um solo de aluvião, um solo de rio, né? Mas é uma região extremamente quente, cara, muito quente. O Alentejo é muito quente, vocês perceberam isso nesse vinho que nós tomamos, é um vinho com muito aroma, as uvas amadurecem bem, então precisa se ter até um certo cuidado para acompanhar a maturação das uvas, mas é uma região fantástica, cara, eu amo os vinhos que são produzidos no Alentejo.
Aí a gente vai, eu vou passar tudo, a gente conclui, aí a gente entra na prova dos vinhos, tá bom? Assim a gente ganha tempo. O Douro, cara, por gentileza, volta lá naquele primeiro novamente, naquele mapinha lá. Isso aqui é o Douro, cara, tá? Isso é o Douro, tá? O nome deriva de um rio que corta ele. Esse rio é o Rio Douro, que ele vem da Espanha, ele corta tudo aqui, deságua lá no Atlântico. Ele é dividido em 3 sub-regiões, tá? Baixo Corgo, a gente vem de oeste, para que a gente, tô acostumado com a costa brasileira tá aqui, eu ia falar do leste, não. Vem do oeste para leste, tá? Então aqui você tem o Cima Corgo, o Baixo Corgo, Cima Corgo e o Douro Superior. A região que nos importa é o Cima Corgo, que é a mais nobre das 3, que é onde os vinhos, todos os vinhos do Douro que nós vamos provar hoje são produzidos nessa região. O solo do Douro, enquanto você viu que lá embaixo a gente tinha granito, olha o paizinho pequenininho e a gente saiu daqui. Para cá já muda o solo, aqui a gente tem xisto. É muito xisto, são encostas, né? A gente vai observar depois na foto, são encostas. Mas acho que uma história que vale a pena contar para vocês em relação ao Douro, o Douro é a primeira região demarcada do mundo. Tá? A demarcação hoje, esse sistema de denominação de origem que a gente vê muito comumente espalhado pelos principais países produtores, você pega na Itália, DOC, DOC-G, a OC, na Espanha, na França, perdão, e na Espanha você tem também lá, Crianza, Reserva, Gran Reserva, isso é uma denominação de origem. Isso foi criado aí no Douro em 1756 pelo Marquês de Pombal. Enfim, eu acredito em interesse próprio. Tá? Eu acho que ele fez essa demarcação porque naquela época o governo havia tomado muitas propriedades de muitos agricultores. Eu acredito que ele demarcou para se autoproteger. Mas enfim, não é o que dizem. Dizem que ele fez essa demarcação para que melhorasse a qualidade dos vinhos, porque até então o principal país consumidor de vinho na época era a Inglaterra, e a gente sabe que a Inglaterra e a França nunca se deram lá muito bem. Então, vira e mexe, quando eles voltavam a se bicar lá, a Inglaterra voltava-se a Portugal e comprava os vinhos de lá. Então, para que melhorasse a qualidade dos vinhos, para que quando os ingleses e os franceses voltassem à paz, para que eles não perdessem o interesse pelos vinhos de Portugal, dizem que o Marquês de Pombal fez a demarcação. Mas é uma região maravilhosa, cara. Pode ir lá na frente, Marcos. Eu vou mostrar. Olha, esse é o Douro, cara. O Douro é maravilhoso. Então, assim, vocês veem lá que tem o rio, tá? Aquele rio é o Rio Douro. Aqui você tem as vinhas. Então, assim, são tudo encostas, cara. Olha isso aqui, ó. Então, assim, não existe colheita mecânica no Douro, tá? É tudo colheita manual. Então, por isso que às vezes a gente fala, poxa vida, mas por que os vinhos do Douro são caros? Gente, lá é difícil de se fazer vinho, tá? Mas é uma região que respira história. A temperatura também chega próximo da outra? Não, a menos. Só que assim... Então, só que o seguinte, aí tem uma vantagem daqui em relação ao Alentejo, porque é o seguinte, o Alentejo é sol o dia inteiro e à noite a temperatura cai bastante. Né? Você tem uma amplitude térmica. E só que o seguinte, as uvas no Alentejo, elas tendem a não amadurecer durante a noite. Em algumas regiões, como na Vidigueira, eles têm aquelas pedras que a gente... Lembra quando a gente era criança, que a gente pegava aquelas pedras que a gente falava que era diamante? Eu esqueci o nome dessa pedra agora. Mas tem muito disso no Alentejo. Aqui você tem o xisto, que é aquela pedra que esfarela. Sabe aquela pedrinha que esfarela? Só que o seguinte, o xisto é uma pedra que ela faz o quê? Ela retém calor. Então é o seguinte, durante o dia você tem boas horas de sol e à noite a temperatura cai, porque você tá, enfim, você não tem o que te proteja muito dos ventos que vêm do Atlântico, só que à noite a temperatura tende a cair. Só que a maturação das uvas, elas não são interrompidas por quê? Porque essa pedra retém calor. Então o processo de amadurecimento das uvas ele é constante, ele não é interrompido, porque todo o calor gerado durante o dia, essas pedras retêm e continuam a transmiti-las para as uvas durante a noite. Então, assim, é uma região, cara, eu acho que o Douro é a principal região, assim, que me perdoem os outros, mas eu acho que os melhores vinhos portugueses vêm do Douro, embora o Alentejo... Então, aí a gente vai voltar, isso é uma opinião minha, tá, particular, mas a gente volta naquela questão do quê? Da diversidade.
Eu, por exemplo, gosto do estilo elegante dos vinhos que são produzidos no Douro. Embora tenha potência também. Os vinhos do Douro são ricos, são encorpados. Mas você tem no Alentejo, você tem intensidade. Aí você vai para o Dão, onde você tem elegância. Aí você vai para o vinho verde, onde você tem frescor. Aí você vai para Lisboa, onde você tem modernidade. Então, assim, cada região produtora de Portugal, ela é diferente. E elas são muito próximas entre si. Cara, é maravilhoso. Pode passar, Marcos, por gentileza? Ah, essa é mais uma foto. Cara, é legal você cortar aqui, é legal você pontuar de novo. Você vai, vinho verde é vinhos refrescantes, é isso? Vamos lá, vinhos verdes, vinhos leves e refrescantes. Tá? Douro, qualidade e potência. Tá? Dão, eu vou indo de norte a sul. Dão, elegância. O Dão é conhecido como a Borgonha portuguesa, tem esse apelido. Dão é? Elegância. O Dão, tem uns que é... Mas é elegante demais. É elegante, porém nem todo mundo gosta. Lisboa, modernos? É maravilhoso. Lisboa são modernos. Lisboa é modernidade. Lisboa... Que tipo de modernidade você consegue Lisboa, onde você tem muita mistura de origens de uvas. Você tem tanto uvas próprias de Portugal, quanto você trabalha muito com uvas estrangeiras. Lisboa tem muito disso. Tem um vinho nosso produzido em Lisboa, eu acho que vocês têm aqui, que é o Quinta de Chocapalha. Vocês têm Quinta de Chocapalha aqui. É maravilhoso. E eu acho que tem, eu acho que vocês têm. Você vai de acordo com a procura do cliente, né? Cara, você entendeu? Então assim, Portugal você tem tudo, cara. Se você entende o que o cliente busca, você Alentejo, o Alentejo é intensidade, tá? Então assim, cara, olha como é que você colhe uva nesse lugar. Pessoal, deixa eu só chamar a atenção de vocês um minutinho. Esse é o Vale de Mendiz, tá? Esse é um afluente do Rio Douro, chama-se Rio Pinhão, onde está o Vale do Mendiz, onde encontra-se as melhores vinícolas de Portugal. Eu não vou só mencionar as nossas, tá? Como é que chama aquela galera do Casa Ferreirinha? Mas agora eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. Quinta do Noval tá aí, Quinta de la Rosa tá aí, o Wine Soul tá aí. Então assim, é o Vale do Mendiz. Fica no Douro, é um afluente do Rio Douro. O Rio Douro ele vai cortando ali, aí ele tem vários afluentes. Um desses afluentes é o Rio Pinhão. Isso é o Dão, tá? Aqui é o Dão e aqui é vinho verde. Então assim, aí vocês já percebem, eu não vou entrar muito, senão a gente vai tomar muito tempo, mas só para vocês entenderem a diferença, né? Olha aqui, isso aqui é o Dão, aqui o vinho verde, olha como que as uvas são, as vinhas são mais altas, mas tem muito mais verde, e por isso que a região recebe esse nome. Eu acho que agora nós encerramos. Pessoal, então enquanto vocês vão se servindo, eu vou falar um pouquinho do produtor. Esse é o Paulo Laureano, tá? É um enólogo muito famoso, ele já recebeu o prêmio de enólogo do ano em Portugal. É um cara que tem muito respeitado no mundo do vinho, e principalmente em Portugal. Ele foi durante muito, eu acredito que ele ainda mas ele foi durante muito tempo o enólogo do Molchão. Ele foi durante muito tempo enólogo do Molchão, tá? E esse vinho é feito aqui embaixo, tá? Na vidigueira, produzido na mesma... olha que barato, cara. A gente estamos provando dois vinhos da mesma região do Alentejo e da mesma sub-região que é da Vidigueira. A gente tem outras sub-regiões aqui, tá? Évora, Borba, Redondo, Reguengos e por aí vai. A gente deu a sorte de provar dois vinhos da mesma sub-região, tá? Isso aí, é nesse ponto que eu queria chegar. Completamente diferentes. O primeiro vinho só tinha um corte de 3 uvas, Verdelho, Viognier e Sauvignon Blanc, tá? Esse é um vinho produzido 100% com uma casta nativa de Portugal, que é Antão Vaz. Tá? 100% Antão Vaz. 100% Antão Vaz. O primeiro é mais levinho, né? Sim, mas aqui, essa uva, a gente poderia confundi-la muito facilmente. Mas a gente poderia confundi-la com uma Chardonnay tranquilamente. Pêssego, fruta branca, pêssego, pera, alguma coisa assim. Ele traz um leve toque de manteiga, uma manteigada no nariz. Vamos lá, que cor? A cor, ele tem um amarelo palha dourado, né? Mas ele é límpido, brilhante,
né? Você percebe que ele tem um bom reflexo da luz sobre o vinho, então significa que o vinho foi muito bem tratado nos quesitos de sanidade, nas questões sanitárias, ele foi muito bem cuidado. Nariz, fruta branca, né? Pera, pêssego, alguma maçã, acho que puxa muito por esse lado. Vamos na boca? Sabe como que vocês percebem a acidez desse vinho? Toma um pouquinho dele. Depois que vocês engolirem, encosta a língua no céu da boca. Aí a quantidade de saliva que criar é o grau de acidez dele. É bom. Muita. A boca saliva bastante, é um vinho muito fresco. Esse produtor chama, desse vinho que está sendo servido agora para vocês, esse vinho chama-se La Rosa, é o La Rosa branco. Ele é produzido pela Quinta de La Rosa, tá? Ele é produzido lá no Douro, tá? Naquela região vermelhinha lá em cima. E aí o seguinte, no contrarótulo ele menciona as uvas, mas aí a gente já entra naquela questão de diversidade. Aí você tem, um corte. Aí você tem a maior parte de viozinho, rabigato, códega. Então assim, cara, olha a qualidade desse vinho. Esse produtor é o que tem, ele possui um hotel maravilhoso, cara. É lindo o hotel deles, é bem assim, às margens do Rio Douro. Não tem TV no hotel, então para passar uns dias nesse local aí, esquece celulares, porque assim, não tem nem Wi-Fi, cara. É um lugar para você curtir a natureza, tomar bonzinhos. Esse produtor, cara, ele tem... enfim, na região do Douro existe uma classificação de vinhedos, tá? Os vinhedos eles são classificados de A, se eu não estiver enganado, vai até F. Era de A e agora eu acho que está indo até F. Então assim, tem a classificação dos A, óbvio, é o mais top de todos eles. Só que assim, vários produtores muito bons possuem vinhedos com categoria A, de onde saem seus principais vinhos, mas tem vinhedos também com categoria B e por aí vai. Esse produtor, a Quinta de La Rosa, todos os vinhedos que pertencem à Quinta de La Rosa, que fica no Vale do Inferno, são categoria A, cara. Esse produtor é fantástico. Vocês vão tomar um tinto dele, vocês vão ver o que é o tinto, cara. É fantástico. Isso aqui é o que a gente chama de complexidade aromática, né? Aqui você tem mineralidade, você tem um toque floral, você tem muita fruta, muita fruta. Esse vinho é maravilhoso, cara. Esse é o Corella, produzido pela Cortes de Cima, tá? Aí você tem um corte de Touriga Nacional Syrah. Esse vinho não tem passagem em madeira, tá? Na real, todos os vinhos que nós tomamos até então não tem madeira, tá? Nem os brancos não tem passagem em madeira, nenhum deles, tá bom? Todos os vinhos que nós tomamos até então são vinhos sem madeira. Esse vinho também não tem madeira. Então, assim, aqui você percebe muito a característica das uvas. Você tem um toque floral, uma fruta vermelha que é da Touriga Nacional, né? Eu acho esse terroso é especiarias. É especiarias. Então você tem um toque da Syrah, essa pimenta negra bastante evidente no vinho. Eu gosto muito desse vinho, cara. Eu acho ele muito bem feito. É um vinho de entrada muito bacana. Não erra. Os vinhos da Corte de Cima é difícil. Você pode indicar Corella, Chaminé, esses vinhos dificilmente... Pessoal, ó, então assim, mais um vinho do Paulo Ariano, da linha Caricatura, tá? Esse é um corte de Aragonês, Trincadeira e Alicante Bouschet, tá? As três uvas, pode-se dizer que uvas próprias. Esse vinho já tem uma breve passagenzinha em madeira, não é todo o vinho, uma parte desse vinho estagia em barricas de carvalho, tá? Pessoal, esse vinho que a gente vai aprovar agora é o vinho do Thiago Cabasso. Esse é o mesmo corte desse que nós provamos agora, tá? Mas vocês vão perceber que esse daqui é completamente diferente. Seria até legal observar as safras deles, quer ver? Deixa eu ver, esse aqui é 2019, 2018. Aragonês, Trincadeira e Alicante Bouschet. Tem uma... Cris, eu vou te mandar todas as fichas técnicas. Isso, parce bem pouco, não é todo o vinho, parcial.
Cris, eu vou te mandar todas as fichas técnicas de todos esses vinhos, tá? Esse vinho que a gente que tá passando para vocês agora é o Ponto Com, tá? É também um vinho produzido no Alentejo, só que numa sub-região diferente, tá? Todos os vinhos alentejanos que nós tomamos até então são todos produzidos na sub-região da Vidigueira. Esse, ele é produzido lá em Estremoz, tá? O produtor é o Thiago Cabasso, a enóloga é a Suzana Esteban, é uma espanhola que, enfim, ela é radicada em Portugal. Ela já recebeu o prêmio de melhor enóloga do ano, é uma mulher sensacional, a Suzana. Tem os projetos próprios dela, que, enfim, os vinhos que ela assina. Tem um vinho que ela assina em parceria com a Sandra Tavares, produzido no Dão, fantástico. Esse vinho, você já percebe que é completamente diferente, né? O outro, ele era de um vermelho de média intensidade, aquele é muito escuro, né? É um vermelho rubi intenso, límpido também, tem um ótimo brilho. Aqui você já consegue perceber um pouquinho da madeira, né? Esse vinho estagia 6 meses em barricas de carvalho, você já consegue perceber um pouquinho, um toque de café, um chocolate, você já é diferente do outro. Ele jamais... Agora, uma coisa legal... Vocês percebem que ele deixa a boca, um pouquinho amarradinha, não é? Pega esse queijo, não o Gruyère, esse Dolce Master. Come um pedacinho desse queijo, que esse queijo tem bastante gordura. Aí vocês vão perceber que esse queijo, ele vai criar na língua de vocês uma camada de gordura, certo? Depois que vocês engolirem o queijo, vocês tomam um pouquinho do vinho. Aí esse vinho tem acidez e tem tanino. Você vai perceber que vai ficar redondinho na boca. Isso é uma harmonização. Esse é o Ouro Bailén. O nome da empresa chama-se Ouro Bailén, tá? Encontra-se na Andaluzia, na Espanha. 100% picual, tá? Que é um tipo de azeitona muito nobre. Esse azeite, cara, ele foi eleito melhor azeite da Espanha. Posteriormente, o melhor azeite do mundo é o azeite consumido pela Casa Real Espanhola. No casamento do Sérgio Ramos, o zagueiro do Real Madrid, ele deu um mimo, um presentinho para todos os convidados que estiveram presentes no seu casamento. E numa caixinha tinha uma garrafinha de Ouro Bailén. Esse foi o presente que o Sérgio Ramos deu para todos os seus convidados. Cara, esse azeite é top demais. É um néctar de azeitona, isso aqui, cara. Ó, o processo de produção do azeite, ele é muito simples, cara. O azeite ele tem que ser, é o que nós chamamos de processo mecânico. As azeitonas, elas são colhidas, lavadas, elas passam para o processo de esmagamento, é retirado o óleo. Aí você tem a questão da prensagem a frio ou não. Esse azeite é prensado a frio, é onde você extrai um óleo mais nobre da azeitona. Depois você faz a centrifugação, que é onde você separa o óleo da água e o azeite é engarrafado. Passou disso, cara, é adulteração. Uma dica para você saber se o azeite que você tem em casa ele é puro ou ele é adulterado, deixa ele na geladeira por 2, 3 dias. O azeite puro, ele tem que talhar, engrossar, ele tem que condensar. Se não condensar, é porque é óleo. Se condensar uma parte, a outra parte ficar líquida, parte óleo. Por que a gente recomenda? Porque assim, o azeite é um alimento extremamente natural e extremamente saudável. Então, o que nós recomendamos? O ideal é 10 ml por dia. Consome menos, mas consome melhor. 1 quilo de azeitona, ele custa, cara, 14 pau. Então assim, gente, não tem como você comprar um azeite de 500 ml por 15 pau, gente, porque você precisa de 6 quilos de azeitona para fazer 1 litro de azeite. Cara, a conta não fecha. 6 quilos de azeitona para fazer 1 litro de azeite. A conta não bate, cara. 1 quilo de azeitona custa 14, 15 pau, gente. Como é que você consegue comprar um azeite de 15 pau e falar que o azeite é puro? Outra coisa que é mito em relação a... É maravilhoso esse azeite. Outra coisa que é mito em relação a azeite, acidez. Acidez 0,1, não tem nada a ver isso. Azeite extra virgem, ele tem que ter no máximo 0,8.
É só isso que conta. Tá? O azeite 01 é melhor do que o 08? Não, isso é mito. Tá? É mito, não tem nada a ver isso aí. O que ele precisa estar dentro é da classificação. Pessoal, posso falar desse vinho para vocês? Esse é o Dourosa, ele é feito também pela Quinta de la Rosa. O produtor aqui ele não determina as uvas, por quê? Porque são vinhas velhas. Tá? São vinhas com mais de 30, 35, 40 anos e essas vinhas são plantadas misturadas. No Douro acontecia muito isso, por quê? Porque eram muitos latifundiários. Então assim, as áreas elas eram muito pequenas. Então você tinha que aproveitar aquele seu espaço e cultivar o que você tinha. Então assim, começou-se a misturar várias uvas. Existem vinhos produzidos no Douro que eles não ousam a declarar as uvas. Eles só dizem vinhas velhas. Por quê? Porque são tudo uvas misturadas. Só que assim, quando você planta as uvas, sei lá, você pega Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, mistura tudo no mesmo ambiente, elas amadurecem juntas. Diferentemente do que quando você as cultiva num ambiente separado em lotes. Se você cultiva Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, cada uma delas tem o seu período de maturação. Mas a natureza ela é tão perfeita que quando você as mistura, eu acho que elas se autoprotegem, alguma coisa acontece que elas atingem um grau de maturidade maravilhoso. E os grandes vinhos produzidos no Douro são de vinhas velhas. O Pintas, eu não tenho, vocês não têm na loja, é um vinho produzido pela Wine Soul. É o vinho de mesa que recebeu as maiores pontuações, tanto do par, enfim, das revistas e dos especialistas. Recebeu 99 pontos. São vinhas velhas. São vinhas com 80 anos. Também é vinhas... Todos esses... O molchão não, mas no Alentejo não se aplica tanto assim. Embora hoje alguns produtores já começam a fazer a utilização de vinhas velhas. Mas o Douro é muito comum esse conceito de vinhas velhas e é onde melhor se expressa isso. Tá? Muitas vezes eu escuto falar vinhas velhas no Alentejo, são vinhas com 20 anos, não existe um critério. No Douro, quando o cara diz para você que são vinhas velhas, cara, não tem menos de 30 anos as vinhas. Então assim, é um processo e um título muito importante. Esse vinho, embora seja um vinho de entrada, ele é um vinho concebido através de vinhas velhas. É um vinhaço. Esse é o Quinta de la Rosa. Esse é o tinto, tá? São 3 uvas, tá? Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz. Esse vinho ele estagia em cascos de madeira. O que são cascos de madeira? São aqueles tonéis grandes, a gente fala de 5, 10 mil litros, tá? Aí, por que a gente fala, Moura, mas esse vinho estagiou em madeira e tem essa cor intensa? Normalmente os vinhos que passam muito tempo em madeira têm uma cor mais clara, justamente por isso, porque são cascos. A incidência da madeira no vinho é muito menor, né? O espaço físico em contato acaba por ser menor. Por isso que quando você põe o vinho em barrica, os aromas de madeira são maiores, porque o contato é muito maior. Mas olha a cor desse vinho, cara. E ele estagiou quanto tempo? Na verdade, o objetivo do produtor aqui, quando ele faz esse tipo de situação, é para que a madeira só arredonde o vinho. Mas assim consegue se chamar dele aqui? Muito pouco, mas a fruta sobressai. Aqui você tem muita característica de fruta, de uva. Aqui é uva pura. Aqui você tem floral, uma fruta negra, uma cereja, uma amora bem madura. Olha a estrutura desse vinho, cara. Olha como que esse vinho é na boca. O aroma dele... E a boca? Ele é bem... E na boca? Você mastiga, né? De tão encorpado que ele é. Pessoal, é o seguinte, o cartucha, eu acho que uma pergunta que todo mundo faz, por que o nome cartucha? Ele é oriundo dos monges cartuchianos, tá? O local onde esse vinho hoje é produzido, ele, há muitos anos atrás, ele foi não sei se a palavra correta seria doado, porque teve uma série de situações, mas enfim, ele acabou sendo doado aos monges cartuchianos. E ali, historicamente, quando a gente fala de vinho, onde tem monge, tem vinho. É uma tradição dos monges a produção dos vinhos e tal, tanto é que não sei se foi aquele que inventou, mas quem descobriu o champanhe foi um monge. Mas enfim,
No que diz... mas no que diz respeito à cartucha, quando os monges se estabeleceram em Évora, iniciou-se ali então, nessa propriedade, o cultivo das uvas, tá? O mosteiro que ali localizado chama-se Scala Coeli, é Mosteiro de Santa Maria de Scala Coeli. Scala Coeli é um termo em latim que significa escada para o céu. E iniciou-se então ali a produção de alguns vinhos e para homenagear, na verdade, quando os vinhos eram produzidos na época dos monges, os vinhos não eram nem comercializados, tá? Eram produzidos para produção para consumo próprio, perdão. Mas aí entra então a família Eugênio de Almeida, por isso é que nós temos o EA. Quando o Vasco Eugênio de Almeida adquire a propriedade, ele opta por não expulsar os monges dali. E foi numa época muito difícil, quando Portugal, enfim, passou por toda aquela questão da Revolução, a gente fala de Salazar, a Revolução dos Cravos, mas enfim, no que nos remete aqui ao que nos interessa, ele não expulsou os monges dali, né? Ele manteve os monges na propriedade, então surge ali a adega da Cartucha, que é onde os vinhos, todos os vinhos da Fundação Eugênio de Almeida, embora hoje a gente tenha a herdade do Pinheiros, que é uma outra herdade, mas propriamente dita é aqui, na herdade de São Miguel, onde os vinhos são produzidos. Esse vinho, com o passar dos anos, ele ganhou uma extrema notoriedade, o Cartucha. O Cartucha hoje pode-se dizer que dentre os vinhos vendidos no Brasil, acima de R$200, ele é o mais vendido. O Brasil consome anualmente mais de 100 mil garrafas de Cartucha. Para um vinho que custa na gôndola 250, é muita coisa. O Peramanca é o vinho branco caro mais consumido no Brasil. O Cartucha Colheita Tinto é o vinho na faixa de preço dele mais vendido no Brasil. E o Peramanca Branco é o vinho caro mais vendido no Brasil. Não existe nenhum vinho no Brasil que custe mais de R$300 branco que venda-se mais do que o Cartucha. A gente está falando de 70 mil garrafas por ano. Cartucha, Peramanca... Só que assim, aí a gente vê que a produção é muito grande, né? Esse vinho, conforme a qualidade dele foi sendo apresentada, o consumidor logo abraçou. E hoje o Cartucha é essa potência que a gente conhece. É um vinho que vende sozinho. Mesmo ele sendo caro e tudo mais, é um vinho que vende. Se você montar uma pilha de caixa de madeira de Cartucha ali, fazer uma ilha, cara, vende. O cara vai comprar para dar um presente e tudo mais. É um vinho extremamente famoso. Do vinho em si, aqui você tem um corte de 3 uvas, tá? Aragonês, Trincadeira e Alicante Boucher. É o corte bordalês do Alentejo, são as 3 castas tradicionais que estão sempre se misturando. Ele estagia 12 meses em barrica de carvalho, aqui são barricas, tá? Não são cascos grandes, são aquelas barricas. Quando a gente fala barrica, a gente está mencionando aqui 300, 500 litros, são barricas pequenas. O Cartucha Reserva, cara, ele está muito perto de virar um Peramanca. Pessoal, é o seguinte, o Dom Rafael... Esse é um vinho alentejano, e assim, a história dessa vinícola é maravilhosa. Ela foi fundada em 1908. A Molchão é um lugar que poderia se dizer que parou no tempo, tá? Não tem tecnologia na Molchão, tá? Todos os vinhos são produzidos na Molchão, as uvas são esmagadas, prensadas em lagares de cimento com pisa-pé. Então assim, são lagares muito antigos. Só para você ter uma ideia, a energia elétrica que é levada para a Molchão é levada através de gerador, tá? É uma fazenda super antiga e parece que o tempo parou ali, tá? A adega onde os vinhos são produzidos, onde ficam os tonéis, onde os vinhos são vinificados, por exemplo, não tem ar-condicionado. É um pé direito elevadíssimo, onde você pega todo o calor do Alentejo e aí você consegue entender o quão sábio eram os antigos, porque é um pé direito super elevado, mas quando você entra dentro daquela adega é um frescor maravilhoso, aí você percebe que os antigos de fato sabiam o que estavam fazendo, diferente de... Não que a tecnologia não sirva, porque os vinhos evoluíram demais depois que a gente recebeu a tecnologia na produção dos vinhos. Mas eu acho que o Molchão ele vem num contraponto. Ele continua com as suas origens e mantém a sua tradição, eles continuam ligados a isso.
a maneira como as uvas... Hoje você já tem trator, mas existem vídeos da Molchão de épocas em que as uvas eram colhidas nos vinhedos e transportadas para o lagar, ainda naqueles carros de boi, né? É uma vinícola que trabalha muito forte com a casta Alicante Bouschet. É ali onde a Alicante Bouschet expressa a sua melhor qualidade. Esse vinho que a gente tem em mãos, que é o Dom Rafael, ele é produzido a partir de 4 uvas. Aqui você tem Aragonês, Trincadeira, Castelão e Alicante Bouschet, tá? Um vinho da safra de 2016. Esse vinho estagia 12 meses em barricas de carvalho. E detalhe, pisa a pé. Tá? Os lagares onde esses vinhos são fermentados são lagares muito antigos de madeira. Tá? Perdão, lagares não. Os tonéis onde esses vinhos são vinificados são tonéis muito antigos de madeira. Safras após safra, esses lagares são higienizados e reutilizados no ano seguinte. Mas o que vale ressaltar em relação ao Dom Rafael é o quê? Nós temos em mãos um vinho da safra de 2016, que vocês percebem no copo de vocês, está extremamente vivo. Ele tem uma cor intensa, um rubi, de um tom violáceo muito intenso, que mostra para nós que tem um potencial de envelhecimento ainda, de guarda muito, muito promissor. Eu diria que esse vinho pode suportar aí 10 anos tranquilamente e que nos apresenta no nariz uma complexidade de aromas gigantesca, né? O Dom Rafael, diga-se de passagem, é um vinho de entrada da Molchão. Tá, vocês, abaixo desse não tem outro, seria o Dom Rafael Branco, que está no mesmo patamar, mas a partir daqui você parte para uma escala que é daqui para cima. E o Dom Rafael, eu acho que ele serve de preparação para que a gente possa entender o que é o Molchão, né? Então, que quando a gente fala de Molchão, se você sentar com os enólogos de Portugal e conversar com eles, qualquer enólogo português, cara, se orgulha, mesmo que não seja um enólogo erradicado no Alentejo, ele se orgulha do Molchão, cara. Molchão é uma pérola portuguesa, um vinho que traz a história de Portugal na sua essência. E eu acho que o Dom Rafael é uma entrada muito bacana, cara, para a gente poder entender o potencial de um Molchão. É um vinho fantástico, fantástico. Aí eu passo para vocês aí.